curiosamente, falar-me dessa questão da publicidade também traz aqui uma questão importante, acho eu, e que no jornalismo regional também se sente muito, que é essa pressão do dinheiro, não é? Porque Sim. os jornais são mais pequenos, Sim. o público-alvo também é mais pequeno e faz-se muito às vezes com menos, não é? De que modo é que enquanto diretor do jornal sentiu isso ao longo dos anos? Porque o diretor também tem um papel difícil de fazer a ponte entre a administração e a o diretor relação. tinha que pensar, o diretor também é um pouco administrador. Exatamente. E tem que pensar uma coisa, ao fim do mês é preciso pagar esta gente toda. Tem que ter essa noção. E eu dizia muito aos jornalistas com que trabalhava, meus amigos, quando escreverem, façam esta pergunta: a quem é que eu vou vender isto? Ou seja, quem é que me vai ler? Portanto, a própria exigia que os jornalistas tivessem um registro próprio de escrita. O grande problema é esse: eles saem das escolas, hoje saem das escolas de jornalismo, mas não trazem um registro de escrita. E eu lembro perfeitamente de jornalistas que eu não precisava que eles pusessem o nome nas notícias. Eu lia e, olha, isto foi escrito por fulano. Pronto. E isso com essa gente, passou-se isso. Eu vim encontrar jornalistas no Diário As Beiras, que ainda hoje lá estão, e que podiam ter lugar em qualquer redação nacional. Muitas vezes nós, o jornalismo é só Lisboa e Porto. Não. Há excelentes jornalistas na província, há excelentes jornalistas na imprensa regional. O que falta aos jornais é capitalização, é terem meios para poderem estar constantemente a fazer reportagens, a ter iniciativas por um jornal. Um jornal tem que criar massa crítica. E, portanto, como é que se cria massa crítica? Não só através daquilo que se publica, mas também tendo iniciativas, sei lá, fazer conferências, arranjar uma campanhas, causas, ir para a praia limpar o lixo, o plástico, coisas desse género, interferir com a sociedade em que está inserido. Portanto, como diretor, sentiu dificuldade em conseguir manter esse equilíbrio, a questão do jornalismo e do bom jornalismo e toda a questão económica que está do outro lado e que tem que ser contrabalançada, ou seja, conseguiu de alguma forma evitar que por vezes se caísse no excesso do ponto de vista comercial e contrabalançar isso com a aposta no investimento? Sabe, havia duas coisas muito distintas, que era a parte comercial do jornal e a parte editorial do jornal. Ali não havia confusões. Não se faziam ali notícias encomendadas para ir lá buscar uma página de publicidade ou duas. Não quer dizer que isto por vezes não acontecesse, enfim. Mas o princípio era sagrado nessa separação. E por isso é que os jornais, eu falei há bocado, quando fui para o Jornal de Fundão, a preocupação da administração foi criar um forte departamento comercial, as Beiras, como todos os jornais já têm orçamentos muito elevados, têm que ter um departamento comercial. Aliás, o Diretor de Coimbra foi-nos buscar o nosso diretor comercial, o Arménio Travassos, foi-nos buscar para ver a preocupação, o que nos causou na altura certos problemas, não é? Chegamos de um momento para o outro, ficamos sem um diretor comercial. Muito bom, ainda por cima. É muito bom, ainda por cima. Portanto, está a ver que estas coisas às vezes não são fáceis. Sim, muito bem. Do ponto de vista ético e deontológico, deparou-se com muitas dificuldades ou com muitos desafios enquanto diretor de imprensa regional? Não, se quer que lhe diga, nunca tivemos nem na imprensa nacional, nem na imprensa regional. Porque, enfim, as entidades patronais também percebiam que não podiam fazer do jornalista, obrigar o jornalista a escrever coisas que não fossem eticamente sustentáveis. Não é? Uhum. Eu nunca senti isso. Eu, pelo menos, nunca sofri nenhuma pressão
de qualquer entidade patronal nesse sentido. E nessa guerra concorrencial, não sei se lhe posso chamar guerra. Não é guerra, Não é uma salutar, guerra, uma coisa saudável, é uma coisa saudável. que é necessária. Não é? A rivalidade é Nessa saudável. concorrência, nunca sentiram vontade ou nunca tiveram tendência para exagerar ali um bocadinho qualquer coisa para tentar vender mais do que o vosso concorrente no dia seguinte? Ou isso nunca foi uma questão? Não era projeto do jornal. Não era projeto. Não era. No caso do Soares Rebelo, a sua formação é claramente uma formação prática. Começou a trabalhar num jornal e aprendeu a trabalhar trabalhando. E ao longo da sua vida foi dirigindo jornalistas como o próprio Soares Rebelo, não é? Que também tinham essa formação prática, mas depois também dirigiu outros que vinham das universidades, já com uma licenciatura, se calhar com menos conhecimentos e menos know-how, não é? Que tiveram que também começar do zero, mas que traziam uma base teórica mais forte. Como é que foi para si gerir isso? Olha, nós tínhamos, e eu posso falar num caso concreto do Diário As Beiras, que tinha um protocolo com a Faculdade de Letras, em que nesse protocolo recebia para estágio 3 licenciados que acabassem o curso de jornalismo da Faculdade de Letras e iam estagiar para o jornal. E era às vezes, como disse, bem preparados teoricamente, mas depois o tal de escrita não existia. Eu lembro perfeitamente uma vez a um deles, numa conversa, enfim, daquelas conversas exploratórias, nos conhecemos uns aos outros, perguntei-lhe, então, meu amigo, quais são os componentes de uma frase? Olhou por mim perfeitamente espantado. Então, não sabes Olha, eu aprendi isso na quarta classe, aprendi isso na escola primária. Não. Tem sujeito, predicado e complemento direto. Bom, veja o que é isto, quer dizer, um indivíduo que quer ser jornalista, que tem de dominar muito bem o português. Eu não sabia que a frase tinha estas três componentes. É evidente que houve dificuldades de integração de alguns. Enfim, curiosamente, nesse período, 3 estagiários ficaram depois lá na redação do jornal. Fizeram estágio e depois ficaram lá a trabalhar. Demonstraram que tinham qualidades que justificavam plenamente que fossem contratados. Muito bem. E do ponto de vista das novas tecnologias, não é? Portanto, foi vendo primeiro o desaparecimento dos telex, depois começarem a aparecer os computadores nas redações, não é? O processo de composição do jornal modificou-se, a digitalização. Como é que foi ir encaixando essas coisas todas e, simultaneamente, ir investindo nos recursos materiais necessários para equipar as redações com as novas tecnologias? Eu, quando cheguei ao Diário As Beiras, já estava perfeitamente reformulado, já tinha as novas tecnologias montadas, instaladas, portanto não senti problema nenhum, como tinha sentido no Jornal do Fundão, onde nada disso existia, não é? E portanto não foi dificuldade nenhuma. Os jornalistas perfeitamente adaptados, também já vinham, muitos deles já só viam um ecrã à frente, também já não. E o problema era esse, o problema é que os jornalistas têm que ter uma cultura geral, eu não digo extensa, mas vasta. Tem que ter. Porquê? Porque tem que lidar com inúmeras coisas. A especialização no jornalismo era uma coisa excelente. Por exemplo, no Diário Notícias, perguntou-me qual a secção que eu tinha entrado, foi a secção de Política Nacional. Mas depois também havia muitas outras, a secção no desporto, havia a secção da internacional, havia a secção da sociedade, portanto, os jornalistas eram especializados nestas matérias. Nem pensa que o jornal não pode ser assim, não podemos ser um jornalista só para
só para uma série. Tem que ir a todas, tem que fazer, tem que saber tudo. Portanto, existe muito, dos jornais mais pequenos, existe mais da cultura dos jornalistas propriamente nos grandes jornais. Porque... Mas a internet facilitou isso. Sim. Não é? Quando não sabemos, perguntamos ao Google. Hoje pergunta ao doutor Google, resolve os problemas todos. Não é problema nenhum. Mas para os jornalistas mais antigos isso não foi um problema. Essa introdução do ecrã, até a forma de contactar as fontes de informação se modificou, por exemplo. Tudo se modificou. Mas eu, na parte por onde passei, não vi... A adaptação era rápida, evidentemente mais nos do que noutros, mas tudo acabou por se adaptar. Se não se adaptassem, não tinham futuro. E os mais novos aí não ganham terreno em relação aos mais velhos? Lá está o problema dos... Sabe que, no meu tempo, e embora não houvesse essa formação de universitária, de cursos próprios, havia redações que tinham tempo para os jornalistas. Eu lembro perfeitamente quando entrei no Jornal do Comércio, pela primeira vez da minha vida inteira no Jornal do Comércio, em Luanda, a abertura que aqueles jornalistas tinham para acompanhar os mais novos. Eu olhava, via os estagiários que lá estavam e os mais velhos, chamados na altura jornalistas de banca, eram aqueles que estavam lá sentados a preparar o jornal. Uma coisa curiosa, eu quando fui para o Diário de Notícias conheci o Couto Santos, que era o diretor do Mundo Desportivo, que também pertencia à empresa proprietária do Diário de Notícias, e de onde veio, foi chefe da redação. Quando eu entrei com o Vítor Cunha Rego e com o Mário Mesquita, o Mário Zambojal, veio do Mundo Desportivo. E o Couto Santos dizia, a mim não me interessa que um jornalista escreva bem, nesta altura, estou-lhe a falar desta altura de 76. Não me deixa o jornal bem, eu quero que o jornalista vai fazer a volta a Portugal. Quero é que me diga certinho que o ciclista foi ao quilómetro 37,8 e que não furou 40, não assim, quando é que furou, o que é que teve, o que é que aconteceu. Para compor os textos tenho eu aqui jornalistas na redação, que eram os tais jornalistas de banco, que nós chamamos de jornalistas ou redatores, na altura, e que tratavam dos textos desses repórteres. É uma função que hoje se perdeu. Sim, que hoje se perdeu hoje, pois é que a gente vê tanto erro e tão mau português na maior parte dos jornais. Até porque a velocidade muitas vezes obriga a isso. Queremos ser os primeiros, não é? A publicar online. E então, por vezes, nem confirmamos a informação. Hoje, não, o online hoje tem um problema muito complicado, são as fake news. Portanto, o problema que a interferência em campanhas eleitorais, e os problemas que houve com a campanha do Trump, que houve com o Brexit, enfim, isto hoje é um problema, porque a internet não tem autores, cada indivíduo põe lá o que quer. Não é responsabilizado por isso. Isso é um problema complicado que nós devemos ter. Como é que vocês deram esse salto no Diário As Beiras? Como é que passaram do formato papel para o online? Lembra-se quando é que abriram o site? Quando é que o site abriu em que? Ora, 2000 foi por volta de 2009, porque eu saí do jornal em 2010, portanto já tínhamos site. Portanto, 2009 volta para isso. Como é que decidiram o que é que iriam colocar no site? Se iriam colocar todo o conteúdo do jornal, só algumas coisas? Não. Dava-se a primeira página e depois dava-se um cheirinho das principais notícias. Quem quisesse tinha que fazer uma assinatura digital, ou então comprar um jornal em papel. Sentiram alguma diferença nas vendas com a disponibilização do site? Não. Porque não terão sido muitas as transferências de em quem comprava o jornal em papel
para as assinaturas do site. Aliás, o número de assinaturas não cresceu muito rapidamente. Foi sendo lento. Do ponto de vista da atividade, aqui há algumas questões mais práticas. Quantas horas é que trabalhava? Ai, Por dia, mais ou menos? Não havia horas. Não havia horas. Não havia horas. O jornalista não tem horas. Aliás, no Diário de Notícias, eu trabalhava na política e a política era sempre a última, estávamos no pré, era a última a fechar. E fechávamos o jornal às 4 da manhã. E depois é que íamos jantar. E no dia seguinte estava lá no aqui? dia seguinte, 4, 5 da tarde. 4, 5 da tarde. Portanto, eu trabalhava mesmo e depois fui subchefe da redação também lá em Lisboa, no Diário de Notícias, antes de vir para Coimbra. E não tínhamos horário. Não havia horário. Há uma altura muito específica que as coisas aconteciam em Catadupa. O Conselho da Revolução reunia, o Otelo dizia qualquer coisa, tinha que descobrir isso tudo. E depois em Coimbra, enquanto diretora, nas Beiras, continuava a não ter horário? Não, o horário foi a hora que fosse preciso. Nós tínhamos sempre uma reunião marcada para as 11 horas, que, normalmente, mas poderiam acontecer, podia ser transferida para a tarde, ou podia, enfim, tudo dependia da agenda. E até a hora de fecho, pelo menos, tinha de estar. Até a hora de fecho, isso era sagrado. Sim. É uma profissão difícil desse ponto de vista, dos horários, da exigência. Olha, eu não recomendo a ninguém ser jornalista. Não recomendo a ninguém. Se puderem enveredar por outra profissão, não hesitem nisso, se tiverem a possibilidade. O jornalismo tornou-se, hoje nem tanto, mas era uma coisa mítica, que ser jornalista era uma coisa, era uma profissão admirada na sociedade. Hoje muito menos, hoje é menos, porque, enfim, lá estão as fake news, estas polémicas todas que surgem, problemas os problemas que eu tive, falou um bocado da questão da ética e tudo isso. Só tinha tido problemas. Os problemas que eu tive foi com as idas a tribunal. Como diretora do Jornal de Fundão, fui uns 3 ou 4 vezes a tribunal e, claro, saindo sempre de lá absolvido. Mas que é abuso de liberdade de imprensa? Era acusado de abuso de liberdade, não, e de mentiras, e as pessoas... E não, nós estávamos sempre perfeitamente seguros daquilo que estávamos a editar. E, portanto, não tínhamos problemas. E como diretor das Beiras, não chegou a ir a tribunal? Eu fui uma vez, olha, acionado pelo Manuel Alegre, que eu, por uma carta daquelas cartas que te mandam, o indivíduo que dizia que o Manuel Alegre que tinha ajudado à perda de Angola e não sei o quê, porque estava na Rádio Argel e incentivava o terrorismo e tudo isso. Vocês publicaram no Correio do Leitor essa carta? No Correio do Leitor essa carta, e o problema em Lisboa fui eu e o António Brandes, fomos umas 3 ou 4 vezes lá ao Campos da Justiça, e depois aquilo lá também ficou em nada, também se resolveu. Sendo uma profissão que não recomendo a ninguém? Não recomendo, exatamente, porque não tem horas para nada, não pode perspectivar nada, enfim. E depois tem os problemas de angústia de querer dar uma notícia e não conseguir o apor bastante para que ela seja fiável e não leva a tribunal. E ainda assim sentiu-se recompensado? Sim, perfeitamente recompensado. Estive sempre bem nas empresas onde trabalhei e nunca tive qualquer problema. Hoje sinto-me perfeitamente realizado com estes anos todos, 40 e tal de jornalismo. Sentia-se reconhecido pelos colegas, pelos amigos, pelas chefias? Sim. Muito até. Aliás,
ao longo da vida tive vários convites para, para, para outros órgãos de comunicação. Há um que eu me tive pena de não poder aceitar, mas eu nunca quis ser jornalista só de uma matéria. Por exemplo, eu fui convidado por um amigo, Vitor Santos, tio deste Dr. Rui Santos, que é comentador de desporto na televisão, e para ir para a bola. E condições fantásticas. E não fui porque não me via ser só fazer futebol. Eu também escrevia sobre futebol nos jornais onde estive. Porquê? Porque eu joguei futebol, como disse inicialmente, joguei futebol há uns anos e portanto eu gostava e gosto ainda muito de futebol. E não aceitei esse desafio. Tive outros, mas este foi o mais interessante. Fez amigos no jornalismo? Como? Fez muitos amigos no jornalismo? Sim, é uma coisa fantástica. Isso ainda hoje nos encontramos, de vez em quando fazemos aí umas almoçaradas, umas jantaradas e enfim, e recordamos os nossos tempos de meninos e moços. Alguma vez sentiu vontade de desistir no meio do percurso? Não. Apesar de todas essas dificuldades, teve sempre a certeza que era aquilo a sua vida profissional? Nós tínhamos de ter força para as ultrapassar e enfim, e um dia podia ser mau, mas o outro dia já era bom e portanto o mau já estava esquecido. É um processo evolutivo, tal e qual, como as notícias no jornal, o nosso íntimo também é evolutivo. Mas viu chegar alguma precariedade à profissão que hoje se adensou? Sim, vi. Isso é o grande problema. Eu, das minhas exigências nas empresas onde estive, em lugares de chefia, era que não tivesse precários. Tudo no quadro. Quando foi o João Rolão, tudo no quadro. Diárias Beiras, tudo no quadro. Não havia lá precários. Indivíduos à peça, como se fazer. Não. Nesse aspecto não há problema nenhum. Muito bem. Reformou-se depois em 2010? É assim? Sim. Foi difícil tomar essa decisão? Não, nenhuma. Eu queria reganhar a liberdade de menino, de andar agora já não andar atrás dos pássaros, ou andar lá de carrinhos de rolamentos e tal. Mas eu estou liberado de poder ir quando quiser ao cinema, ir passear, viajar, que eu gosto muito de viajar. Enfim, andar por aí. E de vez em quando faço um escritozinho aí para um jornal ou para o outro. E cá vou andar. Para fazer o gosto à mão. Muito bem. Como é que foi o primeiro dia da reforma? Não faço ideia. E o primeiro ano? Foi bom, foi ótimo. Foi bom? Foi ótimo. Algumas saudades, mas pronto. Mas em momento nenhum sentiu que lhe fazia falta aquela rotina, porque é uma rotina que se entranha muito, não é? E uma atividade muito intensa. Não. Porque eu digo-lhe, a pior coisa que havia num jornalismo era a rotina. Eu fui sempre anti-rotina total. Pronto, e às vezes, enfim, tomava decisões para agitar a massa jornalística. E por isso o primeiro ano passei sem problema. Há quem esteja... Porque há sempre coisas para fazer. Um livro para ler até uma canção aí, ler o livro que não li, o filme que não vi. Bom, é preciso ter alguma imaginação. O que é que o Soares Rebelo deixou de si no Diário As Beiras, às pessoas que lá ficaram e que trabalharam consigo? Como? Desculpe, não percebi. O que é que deixou de si às pessoas que ficaram no Diário As Beiras? Se der perguntar a elas, não faço ideia, mas acho que deixei alguma coisa de mim. Uma preocupação que eu tinha é com o bem-estar das pessoas, não só na relação, mas que também fossem felizes fora dela. E, portanto, ajudei o que pude para que as pessoas fossem
fossem felizes profissional e pessoalmente. E é isso que espera que recordem do seu trabalho enquanto Sim, e sobretudo a honestidade com que se trabalhava. Isso, o que quero que recordem em mim é que, olha, Gustavo Evito teve no jornalismo há 40 anos, foi um tipo honesto, nunca fez para aí barbaridades. Muito bem. Como é que vão ser os seus próximos 10 anos? Eu passo a pensar, olha, dar uns passeios com a minha mulher, estar com ela os tempos que noutras alturas não tive, e escrever, sabe que escrever 2 livros que eu tenho para acabar, que já fiz um já publiquei, o Calvário do Poeta sobre o Miguel Torga, que é uma coisa curiosa, porque o Miguel Torga não dava entrevistas a ninguém, e ele lia, quando eu estava em Coimbra, tínhamos a redação do Diário Notícias era num prédio da Rua Ferreira Borges, e ele tinha o consultório dele no lado de reportagem. E então, quando vinha para o escritório dele, passava no Diário Notícias e ele ia sempre buscar o João. E eu andava sempre sobre ele. O doutor, temos de fazer uma entrevista, Não, senhor, nada. Isto passou um dia. Tive uma ideia, vou falar com ele. Senhor, vamos fazer uma coisa. Eu vou ler os seus diários todos, de fio a pavio. E vou fazer um texto que não será a entrevista, mas é como se fosse uma entrevista. E faço uma coisa. Dou-lhe a ler. Se eu concordar, muito bem. Se não concordar, ele não queria, mas depois lá se deu. Eu fiz o texto de um trabalhão, como estava calculando, ler os diários todos. Na altura eram 13 ou 14, já estavam a editar. E ler para depois extrair. Não era propriamente o que estava lá escrito, mas a entrevista, dizendo por outras palavras aquilo que eu tinha lido. Pois olha, ele teve lá o texto num dia, nem me disse nada, entregou-me aquilo, eu publiquei no Diário de Notícias. Depois disso, fiz o livro com base nesse texto. E editou o ano passado, é isso? Não, editei-o Não, ainda está. Foi editado no centenário dele. Uhum. No centenário dele. Foi um livro até 2000 e... As datas já começam a ser... foi à volta de 2008. Sim, foi no centenário porque foi uma edição quem pagou a edição foi a Câmara Municipal de Coimbra. Bem, foi uma edição que fez com o Luís Carregado? Foi exatamente, com as fotografias dele, porque eu vejo o meu relatório. Não só não tocou no texto, como se deixou fotografar, simpaticamente, o Luís Carregado. Esteve uma tarde inteira a fotografá-lo lá em casa, nas diferentes posições, o que nunca esperei que o Torga acedesse. Portanto, esse é o primeiro de 2 livros. Hoje, um está praticamente, mas sabe que eu vou-lhe fazer uma confidência. Sabe que um jornalista, pelo menos para mim, um jornalista que tem uma noção mais profunda destas coisas. O nosso registro de escrita, eu lhe falei, acompanha-nos ao longo da vida. Escrever para um jornal é a mesma coisa, não é literatura. É jornalismo, não é literatura. E, portanto, eu tenho que adaptar o meu registro de escrita a um outro tipo de exigência, que é a literatura. Portanto, isto dá trabalho. E, portanto, às vezes nós não deixamos para trás. Amanhã vou lá. Isto passa meses, este já tem 2 anos. Mas é um romance? Não, é um livro sobre a Guerra Colonial. E o outro um romance interessante que eu queria fazer, que era passado no Algarve. E mais propriamente em Portimão, mais propriamente na Ribeira da Boina. E, enfim, quando nós íamos para lá, nós íamos com uma frequência para o Val, ali ao lado de Portimão.
E ali à beira da boina há lá um tasco, onde estão sempre indivíduos. Nós, sempre que vamos para lá, estão lá os mesmos indivíduos nessa. E, portanto, eu queria aproveitar esta base para, enfim, para romancear ali eu gosto muito do Algarve e eu gostava de fazer uma. Porque aquilo tem pano para meias, há ali matérias para tudo. Eu tenho-as anotadas e, enfim, vamos ver. E um dia elas darão livro. Vamos ver, vamos ver. Muito bem. Antes de terminarmos, conselho deixa para as gerações presentes e futuras do jornalismo? Bem, o primeiro conselho é assim, se arranjarem uma profissão melhor, não hesitem, porque isto é um problema. Em segundo lugar, o conselho é este: cuidado com a precariedade. Portanto, depois, não aceitem contratos com um salário menor para ter uma percentagem por trás para o patronato fugir à segurança social, aos impostos, porque vai-se refletir mais tarde na reforma. Portanto, tudo certinho nessas coisas. É outro conselho que eu dou. E do ponto de vista do exercício da profissão? Sejam honestos e tenham bom senso. O jornalismo acaba onde acaba o bom senso. O jornalista, se tiver bom senso, tem a sua carreira. Jorge Rebelo, muito obrigada por esta Obrigado entrevista. pela atenção. Obrigada.